Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, neste período de abril de 2023, do dia 1 ao dia 8 de abril, que compreende já a Semana Santa. Esta introdução vai refletir novamente as orações para este período de abril e começamos com as intenções do Santo Papa, Santo Padre, o Papa Francisco, da Rede Mundial de Oração do Papa, né? O tema para o mês de abril, por uma cultura da não violência. Rezemos pela maior difusão de uma cultura da não violência que implica um cada vez menor recurso às armas, seja da parte dos estados, seja da parte dos cidadãos. Lembramos que estamos ainda no período, apesar de ser Semana Santa, ainda estamos rezando a oração da campanha da fraternidade, cujo tema deste ano de 2023 é Fraternidade e Fome, baseado em Dai-lhes vós mesmos de comer, Mateus 14, versículo 16. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. O mês de abril também é um período dedicado ao Santíssimo Sacramento e também ao Espírito Santo. Mas, para este período de abril, nós vamos rezar apenas a oração de Santo Afonso Maria de Ligório, Pão de Vida, dedicada ao Senhor Jesus sacramentado. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus sacramentado, pão dos anjos e alimento divino, eu vos amo, mas nem vós nem eu ficamos satisfeitos com esse amor. Amo-vos sim, mas amo-vos muito pouco. Fazei vós mesmos, Jesus, que eu conheça a beleza e a bondade imensa que amo. Fazei que meu coração expulse todos os afetos terrenos e deixe todo lugar só para vosso divino amor. Para ganhardes meu coração e vos unirdes todo a mim, descei cada dia dos céus aos nossos altares. É, pois, justo que eu também não pense senão em vos amar, em vos adorar, em vos agradar. Amo-vos de toda a minha alma, amo-vos com todas as minhas forças. Se quereis recompensar-me por este amor, dai-me ainda mais amor, mais ardor, para que eu cresça sem cessar em vosso amor e no desejo de vos agradar. Jesus, meu amor, dai-me mais amor. Façamos também uma oração ao Espírito Santo, já pedindo para que o Espírito Santo faça morada em nós. Também uma outra oração de Santo Afonso Maria de Ligório, que diz: o Espírito Santo faz Deus morar em nós. Meu Deus, vejo que me quereis todo para vós. Tantas vezes vos expulsei de minha alma e não deixaste de voltar a vos unir a mim. Agora tomai posse completa de mim. Hoje me dou totalmente a vós. Aceitai-me, meu Jesus, e não permitais que no futuro, nem por um momento, viva sem vosso amor. Vós me procurais e eu nada procuro senão a vós. Vós me amais e eu vos amo. E porque me amais, prendei-me a vós, assim que de vós jamais me aparte. Amém. Segue agora a liturgia do dia. Nesse dia 7 de abril de 2023, cor litúrgica vermelha, porque estamos na Sexta-feira da Paixão. Finalmente, né, nós estamos aí chegando perto da Páscoa do Senhor. Eu não sei como foi o seu período quaresmal, se foi cheio de entraves. Eu vou dar um brevíssimo testemunho. Eu não consegui fazer o rosário das 4 da manhã do Frei Gilson completamente. Chegou uma hora que eu tava ruim no sono. Tentei compensar, né? Não é a mesma coisa, gente, não é. Mas de qualquer forma, eu tentei fazer uma espécie de momento de resguardo. Foi um momento
muito difícil para fazer essa quaresma desse ano. Quem tá me acompanhando sabe, eu contei para vocês que na quarta-feira de cinzas eu passei muito mal. Mal de verdade. Fiquei mal até o domingo. Primeiro domingo quaresmal, da quaresma. Mas de qualquer forma, depois, nesses mais de 40 dias, aconteceram situações agradáveis. Comparado com outros períodos quaresmais, esse foi um período quaresmal que eu posso dizer assim, espero ter agradado o Senhor Jesus, né? Eu sou consagrada a Nossa Senhora também, a Nossa Senhora, a São José, Sagrada Família. Este foi um ano que, se eu fosse falar o melhor período quaresmal que eu já fiz em toda a minha vida, foi esse de 2023. Apesar de eu ter passado por tanto altos e baixos, mais baixos do que altos, mas eu não digo que colhi frutos, mas aconteceram situações que eu não posso me queixar, eu só tenho que agradecer a Deus. Se eu fosse atendida no que eu pedi, que é uma situação a longuíssimo prazo, e falar bem a verdade, entreguei na mão e no coração do Senhor Jesus misericordioso, o Senhor que decide, se for da vontade dele, por favor, é uma solicitação, mas Senhor, mas se não, faça o melhor possível para todos os envolvidos, né? Porque eu pedi por algumas pessoas também, além de mim. Vai dar tudo certo, né? Então, eu queria dizer, eu tentei fazer uma experiência excelente, Rosário do Frei Gilson. Desejo tudo de bom para ele, que muitas graças aconteçam na vida dele, pessoal, na vida comunitária, né? Porque ele é carmelitas mensageiros, né? Ele tá abrindo frentes aí, né? Em outros locais, outros irmãos estão fundando, né? É, so, missões dos carmelitas mensageiros em outros locais. Teve bispos que participaram do Rosário na madrugada, pessoas, inclusive pessoas da Canção Nova, a mãe dele, né? Quando andei sabendo, esse eu já tinha deixado para trás, eu não consegui mais fazer. Mas foi um momento muito forte, eu nunca tinha feito, então antes de terminar, o Rosário, se não me engano, não terminou. Ele vai até amanhã, sábado, né? E mas assim, quem fez, olha, desejo que talvez você já tenha conseguido suas graças. Eu não consegui porque é de longuíssimo prazo. É bem longo mesmo. Não adianta, não vai acontecer de uma hora para outra. Se acontecer também é um milagre, milagre milagroso. Mas é uma situação particular que eu prefiro não comentar, né? E se um dia tiver comentar, vai ser só assim, dou o testemunho de que eu pedi algo no rosário do Frei Gilson. E aconteceu, né? Eu espero um dia falar isso, mas de qualquer forma, eu penso que o mais importante é ter colocado toda uma situação, toda uma angústia, e no final eu recebi um outro tipo de graça para acalmar o meu coração. Então, isso foi muito bom. Então, significa que Jesus está atento às necessidades, né, minhas, mas acima de tudo, também está atento a muitas outras necessidades, tá? Bom, hoje a leitura são 4, né? 4 leituras, mas eu vou dar início meditando um livro, Meditações sobre a Paixão do Senhor, de Charles de Foucault, que é santo agora, é da editora Paulus. Se não me engano, o padre Gabriel Vilaverde indicou esse livrinho para leitura e muitos outros influenciadores católicos. Ele é um livreto, tá? É muito propício para a leitura do período. Você lê num dia só, tá? Mas como eu havia prometido que ia fazer algo diferente na Semana Santa, e eu acabei esquecendo. Tanto acabei esquecendo que eu me atrapalhei, tem uns cards aí, coloquei um card no YouTube, errei a data, acho que foi o de ontem, e de terça e de quarta-feira, dia 4 de abril e 5 de abril. Em vez de colocar abril, coloquei 4 de 3 e 5 de 3. Aí eu coloquei embaixo na descrição errata, errei o mês, né? Mas o áudio é referente às leituras do dia 4 de abril e 5 de abril, tá? Leituras da liturgia. Então eu me atrapalhei, acabei falando sobre o Catecismo da Igreja Católica, que eu vou dar uma retomada, pelo menos na primeira semana da Páscoa, das oitavas da Páscoa em diante. Mas de qualquer forma, tem outro detalhe que eu já vou falar para vocês. Cadê agora? Indicações. Tá. Além desse livro de Charles de Foucault, para você comprar online, tá? Acho que é esse aqui.
eu tenho uma indicação para o período dos 50 dias rumo a Pentecostes, tá? Ah, temos. São duas indicações, ambas da editora Canção Nova. Aí, onde é que eu pus o meu livrinho? Na hora que a gente precisa, sumiu. Tá, mas eu sei de cabeça o nome do livro. Tá, primeiro livro é um livretinho da Canção Nova do Monsenhor Jonas Abib. O título é Rumo a Pentecostes, tá? Ele tem um itinerário para esses 50 dias que se seguem. Outra indicação, se não me engano o título, eu já tive o livro, fiz a experiência, mas depois eu passei adiante. 50 dias rumo a Pentecostes, se não me engano é isso, 50 dias rumo a Pentecostes, editora Ave Maria. É o mesmo autor dos 9 meses com Maria e 3 meses com São José? Acho que é isso, né? É o mesmo padre, que inclusive é um dos grandões, um dos diretores aí dos claretianos no mundo, tá? Dos padres claretianos, porque a editora Ave Maria é uma pertença dos padres claretianos, tá? Então, esse livro é do mesmo autor do 9 meses com Maria, que você já deve ter ouvido falar, né? Que é aquela super novena de 9 meses. Tem o de São José, que eu já tive também, mas passei adiante, já fiz a experiência. E tem esse livro, se você é uma pessoa que gosta daquele jeitão parecido dos 9 meses com Nossa Senhora, 9 meses com Maria, ele é 50 dias, muito propício para você fazer também, tá? Então, vai lá, procure na editora Ave Maria, 50 dias, se não me engano, rumo a Pentecostes, mas tem os 50 dias tal, tá? Outro livro para este período, já no começo da Páscoa, mas que geralmente ele é usado, se não me engano, em dezembro já, para todo mundo ficar tinindo no dia do acampamento do avivamento, das torres de oração lá do Padre Roger Luiz, da Canção Nova, mas pode ser usado, tá? Pode, porque são 50 dias de clamor, é a experiência do avivamento do Padre Roger Luiz, 50 dias de clamor. Editora Canção Nova, tá? Ele também tem uns aspectos assim, de meditação, leitura e propósito do dia, tá certo? É isso aí, gente, tá? Pra que isso? Gente, estamos na sexta-feira da Paixão. Hoje começa a novena da Divina Misericórdia, que eu falei que ia lançar no outro canal, não vou lançar, vou lançar aqui nesse canal mesmo, tá? Vai estar qualquer coisa na playlist, eu acho que eu vou fazer o upload de tudo numa vez só, né? Ou em 2 dias seguidos vai estar tudo lá já, mas eu já vou pôr essa novena, então provavelmente na quinta-feira já... Na quarta ou na quinta-feira já vai estar disponível, tá? Os 4 ou 5 primeiros dias, tá? Por que isso? Porque a Páscoa já tá aí. Esquece o coelho da Páscoa. Esquece. Dá uma esquecida, pelo amor de Deus. Dia 9. Jesus vai ressuscitar. Jesus precisa ressuscitar nos nossos corações. Jesus precisa ressuscitar em nossa casa. Ele precisa ressuscitar no nosso Brasil. Ele precisa ressuscitar em nosso trabalho, na nossa comunidade escolar, na nossa comunidade paroquial, de arquidiocese, de diocese, entre o clero, dos leigos. Principalmente no meio escolar, né, gente? O que é essa chacinada que tá acontecendo, gente? E não é aqui. Nos Estados Unidos também teve chacina em escola. Triste, 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 triste. Muito triste. Então, por favor, gente. Vamos parar. Vou sonhar meus sonhos. Não. Acabou isso. Não vamos sonhar sonho nenhum. Vamos nos colocar na vontade de Deus. Se você fez a Via Sacra, por exemplo, tem do Santo Afonso de Ligório, ele coloca: Senhor, que eu faça a sua vontade, eu me coloco ao seu jugo, eu me coloco no que o Senhor quiser fazer de mim, o Senhor faça de mim o que quiser. Na Via Sacra de Santo Afonso Maria de Ligório tem essas passagens. Você é capaz, eu sou capaz de colocar assim nas nossas orações assim: Senhor, que sua vontade prevaleça e a minha vontade diminua. Você tem coragem de colocar? Você já parou para pensar? Que acha que está na hora da gente se submeter a Jesus e não ficar fazendo firula dentro da igreja, parecer que é santinho, parecer que é o avivado do movimento da RCC?
Você já fez essa oração? Senhor, bata no peito. Senhor, faça a sua vontade em minha vida, mesmo que eu não goste. Senhor, me prepare para a sua vontade. Que minha vontade diminua. Por quê? Muita gente morre a caminho de fazer a sua própria vontade. No meio da estrada para a praia, no meio da volta de alguma festa. Se não morre, mata. Eu vou matar a minha companheira porque ela não cedeu aos meus desejos. Faz uma tragédia. Quantas pessoas têm matado, se matado e morrido pelas mãos de outros porque estavam fazendo o seu próprio desejo, sua própria vontadezinha, minúscula. E às vezes a gente esquece de consagrar os nossos ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. A gente consagra para tudo, né? Coloca na escola, coloca na Netflix. Isso é uma forma de consagração. Você deixa a criança lá no joguinho, depois chora lá no movimento Mães que Oram pelos Filhos, Terço dos Homens. Não dá, gente. Toda hora é hora de consagrar seu filho. Não, mas meu filho é batizado. Não, não é só isso. Você que é pai e mãe tem autoridade sobre seus filhos. Coloque sob a proteção e o manto da Imaculada. E se um dia morrer jovem, esses seus filhos, pelo menos você tem a certeza, na dor, em plena dor, você tem a certeza, foram consagrados para a Imaculada Conceição, para o Sagrado Coração de Jesus, para o Casto Coração de São José. Ponto final. Ontem eu falei, vamos parar de romantizar as coisas, gente. Esse negócio de eu tenho prosperidade, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu mereço mais. Não, Jesus merece mais de nós. Até porque somos servos inúteis, mas devemos fazer algo a mais todo dia para Ele. Porque ninguém dá bola para os interesses de Jesus, ninguém dá bola para os interesses de Nossa Senhora, ninguém dá bola para os interesses da graça de Deus que vem se derramando para nós e nós temos desperdiçado, caindo tudo no ralo da nossa vida suja, pecaminosa, egoísta, sem brilho. E se eu estou insistindo, a partir da Páscoa, mais 50 dias, é para que o Espírito de Deus nos tome posse mesmo e que nós sejamos miseravelmente bons templos do Espírito Santo para a efusão da graça de Deus aqui na Terra. Para o ódio dos outros, né? Mas que nos dê fortalecimento na nossa caminhada. Senão a gente vai ser católico de brinquedo. Estamos de brincadeira. E a gente está vendo o mundo desmoronando. Eu nunca tinha visto tanta chacina em escola assim. Isso é um movimento perigosíssimo. Aí tu vai ver, o povo é ligado ao neonazismo. Inclusive o assassino lá das facadas, lá das crianças em Blumenau, tem cara de neonazista. Se bobear, o cara é... E pra piorar, o paranaense, né? Ó, catarinense não gosta de paranaense. E a impressão que me dá é que os paranaenses sujos na ficha criminal vão parar tudo em Santa Catarina. Por isso que eles não gostam dos paranaenses. Eu sei porque tenho conhecidos que moram lá, e catarinas mesmo, que falam que vem fazer confusão é paranaense. Infelizmente, muitos que estão com a ficha suja vão para lá. E o cara que fez a atrocidade é do Paraná, já tava com a ficha suja. Não adianta falar que o cara é débil mental, sei lá o que lá das mentalidades ruins. Mas olha, gente, é muita maldade que ele fez. Muito triste. Muito triste. Horrível. Né? Então rezemos por essas almas, rezemos pela alma dessa criatura, para que se converta. Rezemos mesmo. Não, mas ele não merece nossas orações. Não, merece sim. Merece sim. Pessoa que tirou a vida de alguém que tem uma morte nas costas, uma ou várias mortes nas costas, seja de colarinho branco, que nem os caras lá da Vale com relação ao Brumadinho, que tem uma morte de uma cidade inteira nas mãos, também tem morte nas costas. A gente tem que rezar por essas almas para se convertam, voltem para Jesus, se arrependam. Não nos iludamos com relação à misericórdia de Deus. Quem faz a novena da Divina Misericórdia sabe que no 8º dia, Jesus misericordioso pede para que rezemos para as almas do purgatório, porque a justiça divina existe. Mas ele ama muito porque não são almas perdidas, são almas que já são de Jesus, mas precisam passar no fogo do purgatório para ficarem limpinhas e irem para ele. Só que até lá tem sofrimento também. Eles padecem lá. E ele pede, faça as indulgências.
Então, cria vergonha na sua cara, ofereça qualquer indulgência, parcial, plenária, saiba como fazer, tá? Procure o livro, que são as indulgências do professor Felipe Aquino, da editora Cleófas. Vai procurar saber e vai fazer. Pelas almas dos seus falecidos e para você. Não tem problema fazer para você. Você lucra, mas Jesus se agradaria mais se você cedesse para as almas do purgatório. Pronto, falei. Muito bem. Paixão do Senhor. A primeira leitura de hoje, profeta Isaías 52, versículos de 13, e depois capítulo 53 ao 12, tá? Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e reconhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que o tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal nem encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura, fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com eles multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, Salmo 30 ou 31, com o refrão: Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vós, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Senhor, eu ponho em vós minha esperança. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me o pobre do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto. Tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Segunda leitura, carta aos Hebreus, capítulo 4, dos versículos 14 a 16, e depois vai para o capítulo 5, versículos de 7 a 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no reino dos céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe
para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Evangelho, Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 18, versículos de 1 a 19 e depois versículo 42. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para outro lado do torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Jesus levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntaram: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Ele respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Conduziram Jesus primeiro a Anás. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-os de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Não, nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes: Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isto, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido.
Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-os vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer porque ele se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me responde? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal num lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro, colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que lhe disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que lhe amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que todos estavam depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado, e inclinou a cabeça, entregou o espírito. Todos se ajoelham e façam uma pausa. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximar de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo como novo,
onde ainda ninguém tinha sido sepultado. E por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Eu esqueci de fazer a leitura do livro de Charles de Foucault, porque eu me empolguei com o pitaco, né, meu Deus? Jesus, perdoa, né? Me perdoe. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler aqui a parte 12 do livro Meditações, é do livreto, tá? Eu falo livro, mas é um livreto. Meditações sobre a Paixão do Senhor. Então, parte 12. Procuremos em tudo e sempre fazer o bem às almas. Para isso, antes de tudo, santifiquemo-nos a nós mesmos e não nos esqueçamos nunca de que não podemos fazer nenhum bem aos outros a não ser sob a condição de sermos santos nós mesmos. Se formos santos, faremos natural e necessariamente o bem às almas, ainda que sem nenhuma ação visível diante delas, como fizeram a ela Santa Madalena em Saint-Baume e José em Nazaré. Ao invés, se não formos santos, todos os nossos esforços, por maiores que forem, não poderão produzir nem sequer uma aparência de bem. Para dar é preciso ter, para produzir santos é preciso que o sejamos nós. Para que Deus conceda às nossas obras interiores e exteriores aquela bênção que sozinha as torna fecundas, é preciso amá-lo, merecer essa bênção com o nosso amor, o amor no qual consiste a santidade. Demos testemunho da verdade, mas não é preciso dizê-lo a todos, porque muitas vezes se pode e se deve calar. Jesus, em geral, se cala, permanece calado diante de Herodes. Ele diz: não atirem suas pérolas aos porcos. Diz também isto: por enquanto eu não lhes digo, mais tarde o Espírito lhes dirá. Mas, quando for necessário dizer a verdade, digamos sem temor, como fez ele sem hesitação, assim como nosso Senhor Jesus disse aos sacerdotes que ele era o Messias e a Pilatos disse que era o rei. Aceitemos com alegria e bendigamos com gratidão e amor cada desprezo, cada ofensa, cada humilhação, qualquer palavra má e quaisquer maus tratos, a exemplo de Jesus, oferecendo a Ele com amor este sacrifício, felizes de podermos oferecê-lo a Ele e desejosos de se oferecer sempre e cada vez mais. Pronto, terminei. É isso, povo. Desejo a todos uma ótima sexta-feira santa. Silêncio, né, nesse dia. Se você não viveu ainda uma Semana Santa digna, viva pelo menos nesse período, por favor. Por favor, por favor, por favor. Rogo a Deus por todos vocês, nesse sentido. E também não esqueçam, todo o período quaresmal não termina na Páscoa. Isso é uma ilusão. Isso é só o começo. Então eu venho aqui fazer um apelo, tá? Período quaresmal, esse período, o pessoal fala período forte e tal, ele não termina na Páscoa do Senhor. Isso é apenas um começo de um processo. Por quê? Depois da Páscoa do Senhor, 50 dias para recebermos o Espírito Consolador, o Espírito Paráclito. Tanto se pede para ser profeta, profetizar, porque eu vou ser pregador, mas eu vou dizer que sem o Espírito Santo você não vai ser nada para dar testemunho. Tá? Então, qual que é o melhor momento propício? É agora. Não pense você com a ceia da Páscoa. Ai, agora eu vou voltar para minha vida velha. Negativo, filhinho rebelde de Jesus, Senhor nosso, Todo-Poderoso, filhinhos de Deus. Ao contrário, é mudança de vida, nem que seja uma mudança milimétrica, mas é preciso uma mudança de atitudes ruins e a inclusão de novas virtudes ou o reforço de alguma virtude que você deixou para trás, como a caridade, como a confiança em Deus, como fazer o bem para as pessoas, alguma coisa que você deixou para trás, você se tornou uma pessoa ruim, parou de agradecer a Deus. A gente não agradece a Deus, né? Agradeça a Deus por tudo. Ou comece a colocar com uma forma de disciplina uma coisa nova, consagrar os seus a Jesus todo dia. Consagrar alguém a um título de Nossa Senhora todo dia. Nossa Senhora de Fátima, coloco meus filhos ao seu imaculado coração. Coloco meus falecidos. Isso é mudança de atitude. Isso é inclusão de uma virtude. O que é retirar uma antivirtude? Fofoca, gula, preguiça, comer carne demais toda sexta-feira. Não é porque é Páscoa que é churrasco toda sexta. Certo? Tá certo, a carne tá cara mesmo.
mas ter a piedade. Não adianta também comer ovo com pão e ficar com o coração duro, negro de ódio, né? Perdoa mais. E nesse processo da Páscoa, o clamor que o Espírito Santo venha em nossa vida, renove nossa vida, parar de ficar assumindo, pegando coisas mundanas, propaganda de cerveja, propaganda da novela, um papinho besta que não faz sentido nenhum, nos deixa mais depressivo. O momento de pedir o Espírito Santo é agora. Porque depois, quer ver? Cadê? Não, tô vendo errado. Não é nesse calendário, é aqui. Abril. Quando vai ser Pentecostes? O último domingo de maio, dia 28. Pode ser que você receba uma infusão do Espírito Santo dobrada, triplicada, multiplicada, centuplicada, milionarizada? Em vez de pedir os R$ 1.000.000 da Mega Sena, por que você não pede os milhões e milhões de graças que Nossa Senhora das Graças tem para oferecer para nós, por intermédio dela e pela ação do Espírito Santo? Por que a gente não pede vários milhões da infusão do Espírito Santo? Bom, apesar que não vamos ter corpo para suportar tanto milhão assim. Mas tem gente que morre sendo milionário da Mega Sena. Quantos que a gente não ouve aí? Morreu na mão de ímpio. Morrendo na mão de gente ruim. Melhor nem ter ganhado esse negócio. Barbaridade. Né? Isso ninguém pede. Então vamos fazer diferente. Eu já dei a indicação dos livros para o período da Páscoa em diante. São 50 dias. É 50 dias. 50. Além dos 40 dias da... Você acha que terminou? Tudo bem, Frei Gilson não vai fazer Rosário da Madrugada, mas faz um propósito para o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ó, Espírito Santo, por favor, eu sou indigno, sou indigna, mas vem em meu coraçãozinho, vem na minha vida, transforma, Senhor, por favor, por favor. Seja o Espírito Paráclito, o Espírito Consolador. Isso ninguém pede, né? Até o fato de você mudar a tua oração, em vez de você pedir assim, aquilo que você está pedindo, egoisticamente, na sua pequenina vontade miserável, e a minha vontade pequenina e miserável que eu peço para mim, por que não mudarmos a oração e falarmos, Senhor, que eu aceite a sua santa vontade e que minha pequena vontade diminua? Quem que é o corajoso ou corajosa a começar a pedir assim? É bonito, né? Colocar desculpa aí as moças que usam véu, desculpa você que se faz cara de santo, carrega o terço na mão, Bíblia, tudo, diz que é tanto da parte da tradição super católica como da tradição do movimento da RCC, desculpa você, mas enquanto a tua oração não falar, Senhor, dói, mas eu tô pedindo, faça a sua vontade em minha vida, que a sua vontade prevaleça, que eu faça a sua vontade, que eu, mesmo não gostando, eu faça a sua vontade, mesmo não gostando, que eu faça a vontade, mas o Senhor me prepare para fazer a sua vontade, e que minhas pequenas vontades virem nada. Porque se minhas pequenas vontades ofenderam o Senhor Jesus, é aquilo que é a oração de São Felipe Neri. Senhor Jesus, não deixa na mão de Felipe, porque Felipe vai fazer caquinha. Essa deveria ser a nossa oração. Não conhece São Felipe Neri? Tem um filme. Bem bacana o filme. Aliás, é o filme mais bacana que eu já vi. É o Santo da Alegria, né? Essa é a oração. Não deixa por conta da Maria Helena, Senhor Jesus. Maria Helena vai fazer uma coisa feia. Eu ia falar um palavrão, mas é assim mesmo. E faz, eu faço. E você não faz? E você faz essa oração? Não faz. Você agradece pelo alimento que você tem, você agradece pelo trabalho que você tem, você agradece pelo dinheirinho parco que vem catando latinha. Você agradece pelas injúrias que recebe. Eu infelizmente não sei agradecer, mas eu tenho que falar do Senhor. Senhor, eu coloco todas as pessoas que me injuriam, todas as pessoas que falam mal de mim, que não conhecem, falam mal, coloco todos no seu sagrado coração, porque eu sei que são, olha, deve ser almas muito queridas do Senhor. Eu não quero ser Pilatos de manchar minhas mãos odiando uma alma preferida do Senhor. Ainda tem isso. Discernimento, povo, discernimento. Tá? Então, eu não vou fazer nada em particular nesses 50 dias, mas eu vou ficar desde a Páscoa até o momento de Pentecostes falando. Você fez algo para pedir pelo Espírito Santo? Isso que talvez eu faça a novena do Espírito Santo. Eu só tenho que escolher, eu tenho 2 opções de novena. Tem novena. Aliás, vai começar quando? Deixa eu ver. 7... Vai começar dia 19 de maio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, começa dia 18 de maio a novena do Espírito Santo. Então, agende aí no seu caderno. Eu vou depois gravar e pôr também. Só preciso escolher qual novena do Espírito Santo que eu vou fazer. Eu tenho duas opções. Uma que eu recebi por Zap Zaps, ano passado. E outra opção da Beata Helena Guerra. O que aparecer primeiro para mim, farei. Tá? Então, fica já aí. Não vai conseguir fazer os 50 dias? Faz a novena do Espírito Santo. Mas eu faço essa sugestão. Começa na Páscoa, tá? Você pode baixar, você pode fazer um propósito. Para que fazer. Desculpa, mas eu vou terminar com essa. Para que fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo se você não é capaz de fazer 50 dias pedindo o clamor ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite a sua casa? Porque senão não adianta fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo, que vai dar um rebu na tua casa e na tua vida. A não ser que você já tenha feito e visto o efeito que dá. Eu já falei o que dá de rebu. O ano passado eu fiz particularmente com o livro da Paulus, que talvez eu vá repetir de novo. Eu achei muito bacana. Não deu Iquizira na minha vida. Até deu, mas foi assim depois, né? Não foi durante. Porque quando eu fazia a quaresma em São Miguel Arcanjo, durante acontecia coisas. Tudo que é coisa. E eu já ouvi relatos de pessoas conhecidas e desconhecidas, seja no YouTube, seja de ouvido, situações que no meio da quaresma de São Miguel Arcanjo deu um revertério total. Teve até divórcio. Teve uma que deu. Nossa, deu um revertério total, assim, na vida. Então a gente precisa se preparar. Você é daqueles super fã de fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo? Se prepare bem. Coloca o Espírito Santo onde tem que colocar. Depois tem a novena da quaresma de São Miguel Arcanjo. É uma das novenas que São Francisco de Assis fazia. É só procurar lá em franciscanos.org.br. Se não me engano é esse site. Tem lá as quaresmas de São Francisco de Assis. Ele fazia a quaresma, essa quaresma grande, a quaresma das quaresmas. Depois terminava, né? Aí, para junho, ele já, antes disso, como é que é o negócio? Que tem o dia de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo, Ele fazia uma quaresma dedicada a eles. Depois, na sequência, em agosto, ele fazia a quaresma dedicada a Nossa Senhora. Eu sei que 15 de agosto é um dia de Nossa Senhora. Eu esqueci qual que é, não sei se é a Assunção da Nossa Senhora. E depois começava a quaresma. Quando termina, então, a partir do dia 15 de agosto, né, que era um dia de Nossa Senhora, ele começava a quaresma dedicada a São Miguel Arcanjo. Tá? Só para te atualizar. Então, já que é para fazer quaresma por quaresma, faz 50 dias do Espírito Santo. Faz. Faz aí, você que se diz tão igreja católica, né? Prova quem é você perante Jesus. Desafio. Em vez de ficar cheirando desodorante, cheirando pimenta, essas baboseiras aí, eu vou propor um desafio para vocês. Façam 50 dias. Faz qualquer 50 dias. Eu já citei 3 livros ontem, não vou citar de novo. Tem pela Canção Nova. Se não, façam por você mesmo um rosário aí pela madrugada, você com o seu grupo de WhatsApp. Faz a experiência. Tem que fazer um processo caritativo também. Tem que fazer mover esse Espírito Santo. Vá meditando os 7 dons do Espírito Santo. Monte um roteiro super simples. Mas peça o Espírito Santo. Se você é da tradição, sabe? Tradição aquelas de missa tridentina, faça. Não seja por isso. Não é porque isso é um movimento da RCC. Nós não nos apossamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é que apossou de nós, né? É diferente. Mas o Espírito Santo está para todos. Não precisa mudar a consciência, sentir arrepio, dar um rodopio, assim, né? Não é isso. Mas devemos estar fortalecidos e robustecidos na graça de Deus. E isso é um dos dons do Espírito Santo. E não precisa contar para mim, não. Dá o seu testemunho para sua comunidade, dá testemunho para você mesmo. Seja melhor. Faz melhor você. Tanta gente que vem me ouvir aqui para me criticar, para falar mal, para fazer isso, fazer aquilo, mas duvido que faz 50 dias de clamor ao Espírito Santo. Faça sozinho. Faça sozinha. Se tem grupo, ótimo. Melhor ainda, monta o itinerário você. De verdade. É fácil criticar os outros, né? Vai lá você. Que eu sempre faço.
Talvez eu tenha sido relapsa nos últimos anos, mas sempre tentei fazer. Eu tenho diários, que aliás eu preciso juntar tudo num lugar só. Agora tem que começar a focar melhor. Sempre fiz o que acontecia. Teve um ano que nesse processo meu pai faleceu, aí não deu para terminar, né? Então foi um período muito ruim. Depois veio o luto demorou 3 anos para eu processar tudo. Agora tá tudo certo, né? Então eu quero ver se eu consigo fazer. Vou conseguir ou não vou conseguir? Pelo menos eu tenho que tentar. O começo é preciso. O restante, aquela coisa. Elimina algo da tua vida ruim e coloque uma virtude. Reforce algo que você já tinha ou aquilo que você deixou para trás. Eu nunca mais vou fazer favor para os outros, porque no final as pessoas se abusam de mim. Não, faça. Isso é uma virtude. Fazer o bem. E não é fazer o bem para cachorro, para gato, não. É para pessoas, mesmo que as pessoas sejam a pior pessoa do planeta. Mas aquela pessoa é uma alma muito importante para Jesus. Ela muito interessa para Jesus. Pronto, falei, tá? Então tá aí, dei a dica, tal, te vira. Ai, perdão, hoje é sexta-feira. Dá um jeito, né? Faz alguma coisa. Uma ótima sexta-feira santa a todos, um ótimo sábado de aleluia amanhã, tá?